Olá pessoal, tudo bom? Em resposta a um convite, pedidos que me fizeram para que tratasse de alguns conceitos, eu pensei em fazer uma série de vídeos e espero que sejam vídeos curtos. Essa série vai tratar de três temas: Tai Chi Chuan, Tai Chi Biental e Biental. Nessa ordem. E essa série de vídeos, ela é voltada para o público que teve contato com o Mestre U, direto ou indiretamente, seja no âmbito da BT, seja fora da BT, seja em Brasília, na PHU, em outros grupos em Brasília, em outros grupos em outros estados ou em outros países também. Pois bem, a questão surgiu, a questão que provocou essa série de vídeos diz respeito à forma de 13 movimentos que é praticada na PHU. Porque existem muitas formas de 13 movimentos, e o número 13 no Tai Chi Chuan se remete a 13 potências. Nesse vídeo eu vou traduzir o termo como potências, mas vocês podem encontrar como energias, como princípios, como ações, dentre outras formas, outras traduções. Pois bem, o Tai Chi Chuan é um mundo para ser conhecido, estudado, praticado principalmente, e à medida que se pratica, a gente descobre coisas e percebe que tem que estudar, e estudando a gente entende o que pratica, e praticando a gente descobre coisas e forma-se um círculo virtuoso. Então temos que ter prática, temos que observar nossa prática, temos que estudar, temos que buscar bons mestres, temos que aproveitar todas as oportunidades que são oferecidas para que nós nos aprofundemos no Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, antes de receber esse nome, ele foi chamado de outras formas. Um dos nomes que ele teve antes de se chamar Tai Chi Chuan era a arte marcial das 13 potências. E essas 13 potências são centrais ao Tai Chi Chuan. Existem vários tratados antigos. Um deles é o Tratado do Tai Chi Chuan, que é atribuído ao sábio Zhang Sanfeng, que teria vivido muitos séculos atrás. Assim, da época em que ele viveu, não há nenhum documento contemporâneo do mestre Zhang Sanfeng que diga que ele escreveu aquilo. Esse escrito apareceu e mestres posteriores, mestres de Tai Chi Chuan, que viveram depois dessa época, atribuíram a autoria desse tratado de Tai Chi Chuan ao mestre Zhang Sanfeng, mestre taoísta. Nesse tratado de Tai Chi Chuan, são descritas essas 13 potências. Muito bem. E o que são, afinal? São princípios, eu chamei de potências, porque não são movimentos, são potencialidades. São coisas que vão estruturar uma ação. E não são 13 golpes. E também não são 13 movimentos para a gente não confundir, não gerar confusão. O que são essas 13 potências? Elas são expressas através de movimentos, mas se constituem princípios de direcionamento da energia. Por isso também são traduzidas como 13 energias. Essas 13 potências podem ser aplicadas num embate. Se alguém for me agredir, eu vou usar essas 13 potências para me defender.
Pode ser que esse conflito seja interno. A gente tem muitos conflitos internos. Quem não os tem? E vou usar essas 13 potências para resolver os meus conflitos internos. Pode ser que o conflito que exista não seja interno, seja externo, mas não seja físico. Eu não vou sair no braço com a pessoa com a qual eu estou num conflito dessa natureza. Mas eu vou usar essas 13 potências para organizar essa relação de maneira que ela se torne saudável. Então, são potências, não são golpes. Tá? Ok, então é uma coisa que foi desenvolvida pelos mestres primeiros de Tai Chi Chuan, codificaram o conhecimento em 13 potências. Quais são, afinal, essas 13 potências? Já que sabemos agora a natureza delas, quais são? Então, Hong, expandir, Liu, neutralizar, Qi, comprimir, A, pressionar, Tai, levar para baixo, Ye, quebrar, Zhou, cotovelo, Hao, ombrada. Vamos inventar palavras para traduzir também. Ou jogo de corpo, ou escorar, enfim. Existem várias formas de traduzir essas 13 energias. Quem contou as que eu acabei de falar chegou em 8. Cadê as outras 5? Então continuemos com as outras 5. Avançar, foi, recuar, soco, espreitar à esquerda e obar. Espreitar, desviar à direita. Bom, quando a gente contempla panoramicamente então, essas 13 potências, a gente vê que existem 8 que se relacionam com a expressão através do meu tronco e dos meus membros superiores. Foram as primeiras 8 que eu falei. As outras 5, as 5 últimas, se referem a deslocamentos. E eu me deslocando para alguma direção ou estando firme no centro. Okay? Muito bem. Esse conteúdo precisa ser transmitido de alguma forma. E eu trago uma comparação. Se eu quero água, se eu quero tomar água, ou quero oferecer água a alguém, eu preciso de um recipiente. No caso, um copo. É preciso uma forma para eu ter água para beber ou para eu oferecer água para alguém. Eu não vou pegar a água nas mãos e levar para alguém. Eu levo num recipiente. O recipiente é uma forma que pode ser vista, pode ser pegada. Mas o que eu quero é a água. Existem muitas formas de eu ter água. Pode ser um copo, pode ser uma taça, pode ser uma caneca, pode ser um cálice, pode ser uma garrafa, uma jarra. O que eu quero é a água. Tai Chi Chuan tem várias formas. Dentro de vários estilos, existem um sem número de formas. A gente tem a forma de 24 movimentos, de 48, 56, de 64, de 78, de 85, de 108. Várias formas, com números variados de movimentos. Mas, seja que forma for, pode ter 8 movimentos, pode ter 200 movimentos. Se for Tai Chi Chuan, tem as 13 potências. As formas são formas
de se transmitir esse conhecimento, de se treinar esse conhecimento, de se aprender e apreender o conhecimento que são as 13 potências. Se uma forma tem essas 13 potências, é uma forma de Tai Chi Chuan. Okay? Bom, e temos a forma de 13 movimentos que é praticada lá na Praça da Harmonia Universal. Essa forma ela é muito especial porque nos seus movimentos é muito fácil de encontrar, de se observar essas 13 potências. A forma de 13 movimentos praticada lá na Praça da Harmonia Universal tem os seguintes movimentos. E eu vou falar na ordem em que são executadas. Primeiro, agarrar a cauda do pássaro, lado direito. Segundo, agarrar a cauda do pássaro, lado esquerdo. Terceiro, agarrar a cauda do pássaro, lado direito. Quarto, agarrar a cauda do pássaro, lado esquerdo. Quinto, o dragão gira a cabeça, lado direito. Sexto, recuar, agarrando a cauda do pássaro, lado direito. Sétimo, o dragão gira a cabeça, lado esquerdo. Oitavo, recuar, agarrando a cauda do pássaro, lado esquerdo. Nono, o dragão gira a cabeça, lado direito. Décimo, recuar, agarrando a cauda do pássaro, lado direito. 11º, o dragão gira a cabeça, lado direito. 12º, recuar, agarrando a cauda do pássaro, lado esquerdo. 13º, encerramento. Esses são os 13 movimentos da forma de 13 movimentos que é feita na Praça da Harmonia Universal. Nessa forma, como em toda forma de Tai Chi Chuan, a gente vai ter as 13 potências. E essas 13 potências são muito bem visualizadas nessa forma. A gente tem um movimento, vamos pegar o primeiro movimento. Agarrar a cauda do pássaro, lado direito. A gente vai ter 4 dessas potências. Li, An. No quinto movimento, o dragão gira a cabeça lado direito. Eu vou ter as outras 4 potências. Sai, de, to, calma. E no deslocamento entre as 8 direções, eu vou ter aquelas 5 últimas potências que dizem respeito aos deslocamentos, aos passos que são dados. De avançar, recuar, esquivar para a esquerda, esquivar para a direita. Estar firme no centro. Bom, essa forma de 13 movimentos praticada na Praça da Harmonia Universal, ela foi sistematizada por um mestre de uma associação de Tai Chi Chuan da República da China, Taiwan, entre o fim do século XX e o início do século XXI. É uma forma moderna e que vem de uma instituição. Não é uma forma tradicional. E por tradicional eu me refiro às famílias tradicionais que desenvolveram seus estilos próprios de Tai Chi Chuan. Família Chen, família Yan, família Wu, família Sun. E nos tempos mais recentes, cada uma dessas famílias também desenvolveu formas de 13 movimentos, com referência sempre às 13 potências. Então temos outras formas modernas, como dentro do estilo Chen, nós temos uma forma de 13 energias. Você olha, você pratica, você treina ela, você vai encontrar as 13 potências. Temos outra forma moderna, chamada de Pa, Fa, Pu. Pa significa 8, Fa, métodos. 5, Pu, passos. Então também vai transparecer nitidamente, na forma Pa, Fa, Pu, essas 13 energias. A forma de essas 13 potências.
Deixa eu manter a coerência da minha tradução. Essa forma de 13 movimentos praticada na PHU, na Praça da Harmonia Universal, ela não é de nenhuma das famílias tradicionais. Ela foi sistematizada dentro de uma instituição. Como ela é feita de maneira lenta, larga, as pessoas, quando a veem, e sabendo um tanto de Tai Chi Chuan, elas podem, por engano, por desconhecimento, dizer que é a forma de 13 movimentos do estilo Yang, porque ele é feito de uma maneira que lembra o estilo Yang, mas ela não é do estilo Yang. Okay? Como eu disse, cada uma das famílias tradicionais tem a sua forma de 13 movimentos, desenvolvida mais recentemente, que não é essa forma praticada na PHU. Ok? E o mestre Wu sempre se referiu a essa forma de 13 movimentos, que é praticada na PHU, homenageando, né, fazendo a referência àquele monge de muitos séculos atrás, monge taoísta, Zhang Sanfeng. Então, os 13 movimentos do Zhang Sanfeng, como registrados no Tratado de Taixichuan, de Zhang Sanfeng, as 13 potências. É isso que isso quer dizer, tá bom? Não é que a forma tenha sido criada pelo Zhang Sanfeng. É porque o conteúdo dessa forma é aquele conteúdo descrito no tratado atribuído ao taoísta Zhang Sanfeng, certo? Espero que tenha se tornado claro para todos e que possamos continuar treinando Tai Chi Chuan. Um grande abraço, até o próximo vídeo.